Olá, meus amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos a semana da saga da Lorraine Warren no último episódio sobre o Museu da Lorraine. É o seguinte, aconteceu um pequeno incidente aqui depois que eu gravei. Eu já tinha gravado esse episódio, mas alguma coisa fez com que esse episódio sumisse da minha máquina. Acho que foi a maldição de Lorraine Warren dizendo: pare, não quero que fale mais do meu museu. Não, brincadeiras à parte, aconteceu sim, eu acabei perdendo o vídeo. E a minha máquina teve um pequeno surto de vírus e aí eu consegui arrumar, formatei o computador tudo direitinho. É rápido, em 1 hora eu resolvi esse pepino, mas fiquei impressionado só, porque realmente, assim, o último vídeo da saga de Lorraine Warren eu caí na maldição. Será que eu toquei na Annabelle e realmente eu fui lá na tela e gerou uma maldição pro tio Spook? Não sei. Foi um acidente, isso acontece, computadores hoje em dia são assim, nós estamos sugestionáveis a possíveis ataques de vírus e a esse tipo de coisa. Mas tudo bem, acontece. É o seguinte, a gente está indo para o último episódio. Esse último episódio ele tem uma pequena parte só falando do Museu da Lorraine, que seria o final dessa história. É uma menina que traz esse conteúdo, tá? Então, assim, a gente vai só acompanhar essa última parte, depois a gente vai bater um papo a respeito de tudo aquilo que a gente viu, tá? Então, acho que é muito importante nós analisarmos todo esse contexto e entender tudo aquilo que está sendo colocado, tá? Então vamos lá, vamos ver a parte final. Once you make that challenge, you open the door. And once you open the door, it's not like your house door. You can't just close it. It can stay open. It's almost impossible to close the door once you open it to the unknown realm. And that's what we found out through all our years of investigation, that you don't open doors. Don't open them. Don't use a Ouija board. Don't go to a psychic. Don't challenge the demonic. Because later on, it doesn't have to come when you ask it. Remember, it's not your slave. It has the wisdom of the ages. And the demonic entity comes when it wants to come, not when you ask it to. It could come a month, a week, a year later. And eventually... Vamos lá, eu vou fazer uma pausa aqui porque ele fala um negócio interessante. Ele fala, não brinquem com esse tipo de coisa, não tentem conjurar demônios, não tentem abrir portais, brincar de tabuleiro Ouija, ou mesmo desafiar essas energias, porque essas energias, elas estão aqui, elas são milenares, então elas podem realmente fazer o que elas quiserem com você. Não acredite que você vai poder escravizá-las, porque não pode. É importante entendermos esse contexto. Primeira coisa, eu, Rodrigo, não acredito em demônios. Eu tenho um podcast com 20 capítulos explicando a origem do demônio desde a época do Velho Testamento até hoje em dia, como se repercute a ideia do conceito de demônio. Então eu convido vocês a escutarem esse podcast, porque ele é baseado em teólogos, é feito por documentos, comprovações, com pesquisas, artefatos, por escavações, para entender o conceito da o que, como e onde surge o princípio do demônio ao longo da história. Então, por favor, longe de crendices, de idiotices, de cegueiras com relação a conceitos. A gente tem uma igreja católica que prega ao longo de muitas décadas, muitos séculos, o conceito de demônio para aprisionar seus fiéis, para manter os seus fiéis, para fazer com que seus fiéis continuem doando dinheiro para a igreja, como se ela fosse a única autoridade capaz de lidar e expurgar e até aplicar ali o seu exorcismo, retirar e expurgar todas essas energias do mal. E não é verdade. Existem milhões de outras crenças que têm totalmente a sua segurança com relação a essas práticas, tá? Até mesmo o budismo tem muito dessas práticas antigas vindas da época do bonismo. Então não se pode colocar e acreditar todas as fichas dentro da própria igreja católica dentro desse conceito. Então, por favor, assistam esse podcast e comecem a conhecer os porquês do surgimento dos demônios antes de sair propagando de maneira cega o que realmente é, tá bom? Então convido vocês. Então essa ideia de conjurar demônios, de escravizar demônios, de brincar de tabuleiro Ouija e tudo mais, eu concordo com ele que isso tudo é uma grande idiotice. Primeiro, uma pessoa que tem habilidade para se comunicar com o mundo espiritual não precisa do tabuleiro Ouija. Uma pessoa que conhece o mundo espiritual entende que não existem demônios.
Uma pessoa que realmente conhece o mundo espiritual sabe que não existem portais. Então, tudo isso cai. Não existe o porquê praticar esse tipo de coisa. Quando a gente conhece esses fundamentos, tudo isso deixa de existir porque as pessoas começam a conhecer realmente que o mundo espiritual ele acompanha o ser humano. Os espíritos estão passando por aqui agora, estão passando pelo meu quarto de oração, pela sala, eles têm livre arbítrio. Eu não preciso de um portal para conjurar espíritos, porque eles já estão aqui. O que nós temos hoje em dia no mundo é um emaranhado de formas de pensamento que tomam completamente toda a cidade, todos os cantos, vibram ao longo da existência das pessoas e sempre vão existir. Porque na hora que você gera uma intenção, você gera uma forma de pensamento, esse pensamento ele pode ser criacionista ou destrutivo. Você pode criar coisas mediante os seus pensamentos, as suas ideias, aqueles que vislumbram criar empresas, gerar empregos e mover a máquina da economia, ou destrutivos, quando você deseja um mal a uma pessoa, deseja fazer trabalho de amarração contra uma pessoa, projetar energias maléficas e destrutivas a alguém, porque alguém te pagou por isso, ou porque você acha que é legal e divertido. Isso é o que rodeia hoje o ser humano. Ao redor de tudo isso, existem espíritos, vultos, obsessores e criaturas que estendem além, mas não demônios. Existem esses seres que são realmente pessoas que morreram e que ficaram apegadas e presas à matéria. E que quando elas estão presas à matéria, elas não têm mais o racional, elas agem pelo próprio impulso, pelo próprio instinto de sobrevivência, ou achando que ainda estão vivas. Então elas cobiçam a matéria e são projetadas, conduzidas por aqueles que fazem maldades para sua própria intenção. Ou seja, eu quero fazer mal a uma pessoa, eu vou jogar um obsessor capaz de fazer mal a ele. Eu vou fazer com que esse espírito, esse ser, prejudique ele cada vez mais. E aí surge a ideia de comandar ou ordenar espíritos. E isso para mim, como eu já falei no episódio passado, isso para mim é um dos maiores erros da humanidade. Imagina, você tem o poder de gerar compaixão, de amor, de transmutar essas energias para uma coisa maior. Mas não, as pessoas utilizam-se dessas energias em prol a prejudicar o próximo. É isso. Acho isso um crime. Você conduzir esses seres, conduzir essas energias ao seu prazer mais mundano, ao invés de poder agir de uma maneira nobre e encaminhar todos esses seres que ficaram perdidos aqui na Terra de novo para o processo da reencarnação e ajudar com que essas pessoas, esses seres que hoje se encontram perdidos, tenham a sabedoria, o conhecimento, a percepção dos erros que cometeram. Então assim, o que ele falou, no final, tem um contexto legal, mas baseado em coisas que não são conceitos falhos, ok? De novo, nós estamos falando de um cara aqui, o genro da Lorraine Warren, que é um cara que ainda se baseia nos princípios mais arcaicos de conceitos do mundo espiritual, ao invés de evoluir esses conceitos para o aqui e agora, como a espiritualidade nos dias de hoje. Interrupting this one more time here because I thought that this was a really beautiful tribute to Lorraine, and you guys are going to see more of a tribute to Ed and Lorraine Warren and their lives in the next video. But Tony goes on to just talk about Lorraine and how wonderful she was and how pure of a soul she was. And it was just so incredible for me as somebody who has looked up to Ed and Lorraine Warren for so long and appreciated all of their cases and all that they are, to hear how wonderful she was, because I really did feel that energy from her, but to hear it from someone who was as close as you could get to her, just really, really put joy in my heart. So I'm going to roll that clip for you guys as well. She was a special, special person. Ele está falando da Lorraine. Probably more special than any other person I ever met in my life. And I'm not saying that because my mother-in-law, a lot of guys don't like their mother-in-law. My mother-in-law was a saint. When I say that, I mean it. She was the best to everybody. She would always take the time to speak to people, no matter how tired she was. Ed, on the other hand, if you leave a lecture, he'd be like, come on, let's get up. Come on, just hurry up. We got to go get something to eat, to Lorraine. And I'd be with Ed on his side. Yeah, let's go get a cheeseburger at the diner. And she'd stop in the middle of the aisle of a big auditorium and answer that question and wait until that person was totally satisfied. We'd be waiting in the car for 15 minutes. Ed'd be mad. I'd be, come on, Ed, I'm starving. She'd be out there talking, and she'd be just as tired as us. But she had that extra compassion that we didn't have. I mean,
all we could think about that time was eating. We gave our lecture, we gave you all the information you want to know. Goodbye. Not her. She wanted to stay back and answer those concerns to everybody. And when she asked somebody, "How are you, dear?" she meant it. What happened? And she really wants to know. She really wanted to know what was in your mind and your heart. That's the kind of person she was. She'd answer the phone at 3 a.m. to somebody overseas or somebody in California and talk for an hour because they had a problem. Out of a dead sleep, she'd pick up the phone and talk to them. Wow. I wouldn't do that. I'd let it ring and let the answer machine get it. Not her, she'd pick it up and talk. I know that because that happened. I'd come over to the house sometimes in the morning and she's all tired. I said, "What's the matter?" "Oh, I was up until about 3:30 talking to somebody." Oh, that's nice. And How many people do that for nothing, for free? For free, you know, it's not for money. It's because she has compassion. So that's my experience about the Warren Occult Museum. Getting to Ele fala exatamente aquilo que a gente falou no episódio anterior, que é o seguinte. Geralmente eles saíam juntos, iam comer e tudo mais, as pessoas abordavam a Lorraine para tirar dúvidas, para conversar, para ser atendido, e ela até que gostava desse tipo de coisa. Às vezes o telefone da casa dela tocava às 3:30 da manhã, ela atendia e ficava conversando com a pessoa 1 hora, até uma hora, 2 horas, 3 horas no telefone ali, atendendo suas necessidades. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que ter bom senso em muitos aspectos, tá bom? Assim como a Lorraine, eu também me coloco, obviamente eu não sou um médium, não sou um psychic, a Lorraine era uma psychic, era uma sensitiva, eu já sou um clarividente e muitas outras pessoas que trabalham com esse tipo de técnicas voltadas e direcionadas a ajudar as pessoas, nós também temos que ter o nosso descanso, nós também temos que ter nosso zelo, nós também temos que ter o nosso minuto, seja para ler um livro, para poder continuar nosso sistema de educação, ou seja, o aprendizado sobre espiritualidade ele é contínuo, nunca para, existem sempre novos conceitos que aparecem, e as nossas perspectivas, nossa forma de agir, de meditar, de orar e tudo mais, ela sempre vai sendo aperfeiçoada. Ou mesmo nós temos o nosso minuto para ter o auxílio com a nossa família, ficar com os nossos entes queridos e tudo mais, e as pessoas têm que aprender a respeitar isso. Imagina se, sei lá, o mundo inteiro te ligasse ao longo de uma noite de sono, sendo que você tinha que acordar às 6 horas da manhã no dia seguinte para levar as crianças para a escola, você não dorme. Legal, putz, que ato maravilhoso para com as pessoas. Mas será que as pessoas estão tendo um ato maravilhoso para com você? Será que as pessoas estão deixando você descansar? Sabe, a habilidade mediúnica, ela funciona muito mais quando uma pessoa está descansada, em repouso, passou 6 horas, 8 horas dormindo, do que realmente ficar, dorme 1 hora e continua atendendo a necessidade das pessoas, as suas vaidades, durante horas e horas e horas ao telefone. A minha clarividência, ela se esvaire por completo se eu não consigo dormir direito, se eu não consigo comer direito, se eu não consigo ter 1 minuto de descanso na minha vida. Então, assim, nós temos que ter horários específicos para atender a necessidade das pessoas e as pessoas têm que entender que também nós temos o nosso 1 minuto para atender as necessidades da nossa família, as nossas necessidades de descanso, as nossas necessidades de práticas de oração, de meditação, de leitura de livro. É sério. Tá? Eu trabalhei numa empresa durante 2, 3 anos da minha vida, no qual tinham pessoas que me ligavam para tentar conversar sobre consulta espiritual. E eu tô num horário de expediente, eu tô trabalhando, eu tenho um relatório financeiro para entregar. Você pode esperar até o final do dia para a gente poder conversar? Não, eu quero conversar agora. Eu só tenho agora. Exatamente, você só tem agora, mas eu não. Esse é meu emprego, eu dependo disso para existir, sabe? Você não paga minhas contas, se eu for demitido, eu vou perder completamente tudo aquilo que eu construí até agora. Então a gente tem que ter 2 pesos, 2 medidas, sabe? As pessoas têm que ter noção sobre como realmente respeitar uma pessoa que pode te ajudar no momento em que essa pessoa puder. Eu acho que é legal ver, nossa, como a Lorraine foi compassiva, ajudando as pessoas. Mas será que as pessoas ajudaram realmente a Lorraine? Será que não desgastou cada vez mais a Lorraine? Será que isso não levou ao extremo dela? Será que não levou a um cansaço muito maior? Lembra, a gente está lidando com habilidades sensitivas que precisam ter uma mente tranquila, uma mente zelada, guardada, um emocional zelado e guardado, ou seja, a gente precisa estar sempre em equilíbrio emocional e mental para a gente poder ter a melhor percepção sobre as coisas. Caso contrário, eu não vou ter a melhor percepção sobre nada, eu vou estar cansado com sono. Já aconteceu, só para, mesmo me estendendo aqui,
5 horas da manhã, eu atendendo pessoas, eu dormi em cima dessa mesa. Eu dormi, eu baixei minha cabeça, deitei a minha cabeça e apaguei. Apaguei. Tá? A Dani estava do meu lado, eu dormi. Porque eu estava tão cansado, porque a gente estava tentando puxar um fluxo maior de atendimentos por dia, eu dormi. Eu estava tão cansado, porque eu levanto cedo, eu tenho que tocar uma casa, tenho que fazer compras, tenho que tocar toda a minha vida. Eu fiquei, sei lá, 15, 16, 17 horas acordado sem poder descansar, eu dormi nessa mesa. Então assim, por mais que vocês coloquem isso num patamar dizendo, poxa, que lindo que ela faz, mas será que as pessoas elas realmente têm um princípio de respaldo para com a Lorraine? To meet the Doll of Shadows, getting to learn all about different items in there. How crazy was that story about the satanic ritual statue? I had chills the entire time just listening to the battle between good and evil and really getting to hear a story that I'd personally never heard before. So I really wanted to share that with you guys as well. As far as meeting Annabelle, the feeling that I got when looking at Annabelle, guys, I could see how she had tricked those girls into thinking that she was good initially. Because I look at that doll and I think that she just looks so sweet and innocent, and you would never presume that a demon is living within that doll. The feeling in the museum was heavy. Ela fala que ficou realmente impressionada, teve arrepios andando pelo museu, escutando as histórias e como realmente o bom, né, o bem e o mal, eles travam essa batalha aí no mundo espiritual, e como é que uma boneca que tem um rosto tão sereno, tão bonitinho, pode ter um demônio interno. É porque não existe demônio, querida. De novo, eu entendo a necessidade de fazer um vídeo e tudo mais, mas eu acho que a necessidade maior de poder pegar uma explicação plausível para esse tipo de coisa é melhor ainda, entendeu? De novo, a gente vai sempre aumentando um conto baseado num ponto e vai sempre iludindo e enganando as pessoas. É mais fácil dizer que realmente o que tinha na boneca era simplesmente uma mera energia que ficou presa àquilo. Uma menininha que foi um espírito que realmente existiu e que ficou preso à boneca, mais nada. Não existe um demônio preso à boneca. O próprio Zack, que eu falei no episódio anterior, tocou na boneca e nada aconteceu com ele, nada, ele tá vivo, tem um museu dele, tá? Não teve nenhuma maldição que realmente o matou, que nem tá nas histórias do cara que pegou a moto, capotou, morreu, a menina que tava do lado dele ficou em coma durante 1 ano e tudo mais. As pessoas gostam muito de histórias, as pessoas idolatram muito as histórias fantasmagóricas, mas quando você olha e fala, cara, não tem nada, a pessoa fala, pô, eu queria ter medo. É a necessidade do ser humano de querer ser. Eu quero ter medo, eu quero vivenciar o medo, eu quero acreditar que existe um mal, ou eu quero acreditar que eu sou o Super Saiyajin, eu quero acreditar que eu posso combater o mal, eu quero acreditar que eu sou o Jiraiya, sei lá, entende? As pessoas têm essa necessidade de ser, faz parte do sentir herói. Eu me sinto um herói, eu preciso ser um herói, ou a minha vida mundana não tem o menor sentido. A gente tem que ser especial dentro de alguma coisa, e não só uma pessoa simples que realmente tem o seu dia a dia e que realmente vive aquela realidade. A gente tem que viver uma realidade distorcida. And it was hot in there, and there just was this overall sense of so much energy. I'm definitely going to dive more into my personal experience in there in the next video. I wanted to break this into 2 because I really wanted to share all of this information with you guys and didn't want to make them too long. Overall, the entire experience was incredible. It was phenomenal. And I definitely felt all of the energy within the Warrens Occult Museum. And I definitely believe that there is so much being contained within those walls. I have more stories about the Warren Occult Museum that I'll share with you guys in my next video, but I want to encourage you guys once again to get your tickets and go and see Annabelle Comes Home in a theater near you. You will not regret it. Now that you guys know just how dark the doll behind it all is, you gotta get to know her more in the next film. Thank you so much. Deixa eu ver uma coisa. Bom... Bom, vamos lá. Achei uma pérola aqui, galera. É o seguinte, a menina termina, tudo mais, falando, venha para o museu que vale a pena, tal, garanta o seu lugar aqui no Museu Warren. Eu falei, bom, então custa para ir ver o Museu Warren, né? Esse negócio de, a Lorraine, ela atendia o telefone gratuitamente e tudo mais as pessoas. A gente sempre questiona o termo gratuitamente, porque nada é feito de graça, tá?
por mais que ela esteja predisposta a atender, a gente tem uma contrapartida. E aí, antes que vocês fiquem, Spook, é como você é, não sei o quê. Tá aqui, ó, eu convido vocês a entrarem no site warrens.net/Occult Museum Tours, que é um tour pelo museu. O que eles fazem, né? Eles têm todos esses berego-dego que tem no museu, que eles juntaram, todas essas tralhas para dizer que são assombradas, e eles cobram, tem que falar dessa maneira, porque senão não entra, $6 para ver o vídeo, peraí, $6, ou seja, dá R$ 25, para ver o vídeo do museu. Mas eu não quero ver o vídeo, eu quero ir lá. O vídeo tem mais ou menos 30 minutos de documentário para você ir assistir. É um documentário de 30 minutos baseado num vídeo tour. Aí eu sapiquei aqui e falei, deixa eu ver o que tem mais, né? Então aqui a gente tem o ingresso. Eu quero comprar o ingresso, eu quero ir lá, eu quero ir ver. Tudo bem. Aí você clica aqui, ó, Buy Now, né? Compre agora. Aí você clica no Compre Agora, você fala, opa, abriu. Aí tem aqui, An Evening with Annabelle, Saturday, 26 de outubro. Hoje é dia 21 de setembro que eu tô gravando isso. Então, dia 26 de outubro vai ter uma data especial na qual você vai lá. Aqui é um documento na qual você assina, tá? Então, você coloca o seu nome sobre o termo, né, que você realmente quer ir, quer ver e tudo mais. É uma promissória, mas aqui, ó. Você tá assinando um documento. Aí, quanto custa? $169 por pessoa para ir ver a Annabelle. $169 vai dar em torno de R$ 600 com o dólar a 4, tá? Então vamos pegar aqui a minha calculadora. Deixa eu ver, cadê ela? Calendário, calculadora. Tá? A minha calculadora aqui, deixou na versão cega, né, pelo visto. Deixa eu arrumar aqui. Uma calculadora, tá? Então você tem $169 multiplicado pelo dólar hoje, que está numa cotação de mais ou menos 4 conto, a gente está falando de quase R$ 700 por pessoa para ir ver um monte de cacareco. Sabe, gente, eu vou ter que ensinar para vocês algumas coisas na vida. Existem duas formas de você ganhar dinheiro na vida. Ou por um produto que você fornece, ou por um serviço que você fornece. Muito bem, vamos lá. Você tem ali o seu sistema Netflix. Você fala, pô, Netflix é um serviço de streaming que ele fornece para você por, sei lá, R$ 15, R$ 20 por mês. Barato? Tá, para você se distrair, assistir os filmes, legal. Existem produtos que você compra numa loja, uma cadeira, uma mesa, que você está lá indo retirar a mesa ou ele te dá o serviço gratuito de entrega, mas ele impõe isso, imputa isso no produto. Então no preço final ele coloca a entrega também para você. Então se você vai em qualquer loja e compra uma cadeira, você fala, quanto custa essa cadeira? R$ 200. Tá, mas e a entrega? A entrega a gente tá dentro do preço. Então ele te entrega. É um serviço agregado. Na hora que eu vou e faço um serviço agregado de atendimento, seja, vamos supor que eu faça uma psicografia. Trabalho com psicografia, atendo 10 pessoas por dia. Mas em paralelo, eu atendo de graça. Mas em paralelo eu vendo o quê? Livros, eu vendo cursos, eu vendo santinhos, eu vendo lembranças de quem eu sou. Aí a pessoa consome. Consumindo um livro, consumindo qualquer tipo de serviço, né, de produto agregado ao serviço que eu forneço, ele está pagando o meu serviço. Eu falo, não, eu faço a psicoterapia aqui, a psicografia de graça. Mentira. Eu estou colocando um serviço junto com um produto na qual você vindo aqui em casa, você vai comprar um livro, vai comprar um objeto para me agraciar. A Lorraine, nesse caso, é a mesma coisa. Eu faço atendimentos gratuitos, mas aí eu cobro $169 para você vir conhecer meu museu, a qual 10, 15, 20 pessoas passam diariamente. Porra, você está falando então, 10 pessoas dá quase $2.000 numa brincadeira dessa. $2.000 por dia são 60 mil no final do mês. Porra, dá para passar muito bem a vida assim. $60.000, ou seja, R$ 240 mil para conhecer
o Museu Lorraine Warren ao final de 30 dias, vindo 10 pessoas por dia. Tá explicado de onde vem a riqueza, tá? Então muitas pessoas, eles veem a superficialidade do que ocorre. Quando a gente realmente vê com os olhos desconfiando, falando, não, tem alguma coisa errada aqui atrás, a gente tem que realmente buscar a informação correta. De novo, eu não tenho nada contra a Lorraine, mas eu acho que nós criamos falsos deuses. A Lorraine Warren era uma sensitiva, ponto, mas nada além disso. Ela tinha suas percepções sobre o mundo espiritual, ótimo, eram percepções dela, mesmo que superficiais. Por que superficiais? Porque nós temos milhões de seres, milhões de formas de pensamento interagindo conosco diariamente. É complicado quando você só consegue identificar espíritos. Existem outros seres no mundo espiritual que nós temos que ter o discernimento de onde eles surgem, por que eles surgem e qual o intuito deles para conosco. Inclusive as formas de pensamento. Então, esses conceitos a gente não vai pegar por aí, né, dessa maneira. A gente tem que fazer realmente um estudo ao longo de muitos anos, 10, 15, 20 anos estudando, para trazer não somente o conhecimento sobre esses seres, mas a percepção de como eles se manifestam, como eles surgem, de onde eles estão, como eles se manifestam na nossa casa, entre outras, para daí se tornar não um conceito de médium, mas um conceito de um cara hábil, capaz de interferir nesse mundo espiritual, fazendo com que todos esses processos parem e você cesse esse movimento desses processos que podem prejudicar um ser humano. E fazer com que tudo isso seja encaminhado e as pessoas comecem a ter a percepção do que elas estão fazendo de errado na vida. Eu duvido que aqueles que passaram pela consulta da Lorraine realmente mudaram a sua postura na vida. Eu duvido, tá? Mas, a priori, o que eu falo para vocês é o seguinte... A prova está aqui, eu não estou inventando, está aqui o site, $169 por pessoa, adicionar o carrinho, está aqui, tá, cara? Não sou eu que estou inventando, está aqui escrito na tela do computador. Então o que eu falo para vocês é o seguinte, tome cuidado com os falsos deuses que vocês levam para dentro de casa, porque tem muita gente que idolatra pessoas e essas pessoas simplesmente estão fazendo o papel delas, quer dizer que elas são psychic, mediums, e aí cobram uma fortuna de vocês para poder simplesmente estar do lado, ou seja, putz, eu fui atendido pela Lorraine Warren, cara, que animal, mas eu paguei $170 ali só para entrar no museu dela. Que bad, cara, quase 700 paus, R$700 é muito dinheiro, R$700 dá para comprar muito livro, dá para comprar muitos cursos de educação espiritual, dá para você viajar com esse dinheiro e ir, sei lá, conhecer outros lugares, conhecer pessoas em outros lugares, pô, é sério mesmo, tá? Então, assim, tome muito cuidado com esse tipo de conceitos que vocês colocam. De novo, a Lorraine Warren, para mim, não era uma pessoa que... Eu não tenho nada contra ela. Eu acho que ela é uma psychic. Era uma psychic. Ponto. Ou seja, uma sensitiva. Só isso, mais nada, tá? Eu não meço força com ninguém. Ou seja, eu sou eu. O Rodrigo é uma pessoa que tem uma escolaridade espiritual que é diferente da escolaridade da Lorraine Warren. Ponto. A Lorraine Warren surgiu numa época que a espiritualidade ela era ainda pouco difundida, hoje a gente tem uma época onde a espiritualidade é muito mais escancarada, onde realmente as oportunidades para você aprender, seja na Índia, na China, nas Filipinas, no Japão, na Austrália, elas são muito maiores, então você consegue pegar teu avião, ir lá e ficar em retiro na Índia durante um bom tempo aprendendo muitas coisas legais e trazer uma bagagem que realmente seja útil, do que simplesmente trabalhar só como uma sensitiva que não tem a capacidade de ter esse discernimento completo. Não tenho nada contra a Lorraine Warren, mas eu acho que a gente tem que colocar o pezinho no chão para entender os princípios. Colocar o pezinho no chão para entender quem é a pessoa que nós estamos nos dirigindo. Ponto. Tá bom? De novo, tomem cuidado com as pedras que vocês jogam. A gente tem que entender. Se vocês gostam da Lorraine, ótimo. Vão atrás. Se vocês realmente querem ter o direito da dúvida, de falar, cara, tudo bem, eu entendo a sua percepção, Rodrigo, eu entendo o Rodrigo e eu escolho quem realmente tem um ponto de vista que me atrai ou aquele que me atende nesse momento. Ponto. Ok? Eu acho que a gente tem que ter o bom senso e trabalhar com bom senso, principalmente quando lida com um assunto muito abstrato que é a espiritualidade.
tá? Se alguém ainda tem dúvidas sobre as coisas que eu falo, eu tenho mais de 1000 vídeos publicados no meu canal, eu tenho lá a playlist de limpeza de casas, depoimento dos pacientes, tenho a comprovação dos meus certificados, eu tenho um monte de coisa, tá? Então, assim, primeiro vamos entender, vamos interpretar as coisas para depois ter o discernimento do que é ou não é, tá bom? Eu achei o máximo poder ver isso daqui. Nossa, honestamente, assim, eu ia pro museu, agora eu não vou mais, tá? Eu não vou pagar um valor de 169 dólares por pessoa. Tô fora, tá bom? Mas é isso, gente. Esse é o último vídeo. Tem outros vídeos que a gente vai colocar, mas eles são referentes a outros assuntos da Lorraine Warren e do genro dela, tá? Então, assim, sobre o museu, a gente encerra aqui, eu acho que não tem mais o que falar. Eu espero que vocês tenham entendido todos esses vídeos, tenham realmente esclarecimento sobre os fatos e coloquem um pé no chão, tomem muito cuidado com quem vocês estão colocando num pedestal. Vamos realmente colocar todo mundo no mesmo nível e vamos buscar informações corretas sobre essas pessoas. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos, muito obrigado àqueles que se inscreveram no canal e estão descobrindo cada vez mais o Spook Houses, Casas Assombradas dentro da plataforma do YouTube. Muito obrigado. Para aqueles que querem passar pela retirada dessas energias de suas casas, passar pelos tratamentos para problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais, o que vocês quiserem, devem encaminhar o e-mail para limpeza com Z de casas com S, @gmail.com. É sério, cara, tem gente que até hoje fala, eu te mandei um e-mail, mas escreveu completamente errado. É limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema Seja Membro e também nós temos o sistema de doação pelo PayPal, que mantém a gente firme e forte aqui na plataforma, e o nosso sitezinho, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.